Vamos começar com Gênesis, o princípio de tudo. Agora, senta no sofá e em comunhão vamos começar pelo Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. E ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos há para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto.
Agora vamos ver o significado para a nossa vida e seguirmos com o agrado de nosso Deus. Gênesis capítulo 1 e versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Significado: este versículo nos lembra que Deus é o Criador de todas as coisas. Em nossa vida diária, isso nos ensina a reconhecer a soberania de Deus sobre todas as áreas da nossa vida e a confiar em seu plano e propósito para nós. Gênesis capítulo 1 e versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Significado: antes da criação havia caos e escuridão. O Espírito de Deus trouxe ordem e luz. Isso nos lembra que, mesmo em momentos de caos e escuridão em nossa vida, o Espírito de Deus está presente e pode trazer ordem e clareza. Gênesis capítulo 1 e versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Significado: a luz é essencial para a vida. Em nossa vida, a luz pode simbolizar conhecimento, verdade e esperança. Deus nos chama para buscar a luz em meio às trevas e para sermos luz para os outros. Gênesis capítulo 1 e versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Significado: Deus separou a luz das trevas, estabelecendo uma ordem. Isso nos ensina a importância de discernir entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, e a viver de acordo com os princípios divinos. Gênesis capítulo 1 e versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Significado: o ciclo de dia e noite nos lembra da constância e da ordem na criação. Em nossa vida, isso pode nos ajudar a encontrar ritmo e equilíbrio, reconhecendo que há tempos para trabalhar e tempos para descansar. Gênesis capítulo 1 e versículos 6 e 8. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Significado: a criação do céu nos lembra da vastidão e da beleza da criação de Deus. E isso nos convida a apreciar a natureza e a reconhecer a grandeza de Deus em tudo o que Ele criou. Gênesis capítulo 1 e versículo 9 e 10. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Significado: a separação das águas e a formação da terra seca nos lembram da importância de estabelecer limites e ordem em nossa vida. Isso pode nos ajudar a organizar nossas prioridades e a viver de maneira mais equilibrada. Gênesis capítulo 1 e versículo 11 e 13. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Significado: a criação das plantas e árvores nos lembra da importância da sustentabilidade e do cuidado com o meio ambiente. Deus nos chama para sermos bons mordomos da criação, cuidando da terra e de seus recursos. Gênesis capítulo 1 e versículo 14 e 19. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Significado: os luminares no céu nos lembram da importância de sinais e tempos determinados. Em nossa vida, isso pode nos ajudar a reconhecer a importância de marcos e eventos significativos, como aniversários, festas e celebrações. Gênesis capítulo 1 e versículo 20 e 23. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Significado: a criação dos animais nos lembra da diversidade e da riqueza da vida. Isso nos convida a apreciar a biodiversidade
e a reconhecer a importância de cada criatura na criação de Deus. Gênesis capítulo 1 e versículo 24 e 25. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Significado: a criação dos animais terrestres nos lembra da importância de respeitar e cuidar de todos os seres vivos. Isso nos chama para sermos compassivos e responsáveis em nosso trato com os animais. Gênesis capítulo 1 e versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Significado: ser criados à imagem de Deus nos dá dignidade e valor inestimáveis. Isso nos lembra de tratar todos com respeito e amor, reconhecendo a imagem de Deus em cada pessoa. Gênesis capítulo 1, versículo 28 e 30. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Significado: a bênção de Deus sobre a humanidade nos lembra de nossa responsabilidade de cuidar da criação e de viver de maneira que honre a Deus. E isso nos chama para sermos frutíferos e produtivos em todas as áreas da nossa vida. Espero que essas reflexões ajudem a aplicar os ensinamentos de Gênesis 1 em sua vida diária. Gostou do vídeo? Fique atento para a continuação de Gênesis 2. Deixe seu curtir, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo como esse. Deus te abençoe hoje e sempre.